Olá a todos, bem-vindos. Hoje temos connosco João Filipe Santana, da Associação Tauromáquica Redondense, que amanhã, 5 de outubro, promove uma corrida de touros no Coliseu do Redondo, que volta a abrir as portas depois do interregno devido à pandemia que nos assolou. Olá, bem-vindo, João. Antes de mais, e antes de falarmos do espetáculo em si, de amanhã, 5 de outubro, vamos falar um pouco da associação e dar a conhecer um pouco melhor a Associação Tauromáquica Redondense. Por isso, conte-nos como é que tem sido esta trajetória da Associação Tauromáquica Redondense na gestão do Coliseu do Redondo. Olá, Hugo, obrigado pelo convite, obrigado aos espectadores e a toda a audição. E dizer que o teu site e o teu trabalho é bem-vindo e bem apreciado no Alentejo enquanto no Coliseu. Muito obrigado. Em relação à associação, a associação é uma associação que já tem idade de reinauguração do Coliseu desde 2009 e a associação foi criada por um conjunto de pessoas que queriam e querem desenvolver a atividade tauromáquica no Coliseu e no Redondo e promover toda essa dinâmica. Começou em 2009, na reinauguração do Coliseu, como já disse. Continua hoje a montar as corridas. No ano passado, com todo o problema que vivemos da pandemia, não fizemos qualquer tipo de corrida e é isto. Amanhã, mais uma corrida. E esta associação foi criada, como falou, para gerir o Coliseu de Redondo. Perguntava-lhe porquê? Porque é que nasceram especificamente para gerir o Coliseu do Redondo? Será que olharam para o panorama taurino nacional e pensaram, não há um empresário que digno, entre aspas, para gerir este Coliseu, este magnífico Coliseu que foi aqui construído? Não, a questão não era essa. A questão foi pensar um bocadinho isso mesmo, mas para trás, aquilo que tinha assim a velhinha Praça Simão da Veiga Júnior. O final de anos de vários empresários, de várias corridas, de várias coisas que foram feitas, e nós achámos que não era isso que o Redondo deveria manter, deveria proporcionar algo melhor. E a ideia não era a questão, nós não estamos contra os empresários, longe disso. Até porque têm de trabalhar com eles. Trabalhamos com eles, muitos deles, como sabes, Hugo, são apoderados empresários, quase, de uma modo geral, quase todos, se bem me recordo, salvo alguns que serão apoderados e não serão empresários, mas poucos, ou nenhum, se assim me permites. Não estamos contra os empresários, nunca tivemos contra os empresários, trabalhamos com eles, damos bem com eles. Foi só mais uma questão de a vontade bairrista do Redondo, destas pessoas, desta gente do Redondo, querer formar uma comissão. Inicialmente foi a ideia pensada, uma comissão organizadora dos espetáculos, que depois se transformou mais tarde em si na associação. E gerir o Coliseu não era nada contra ninguém, era uma maneira de nós próprios defendermos a nossa terra, o nosso espaço e o nosso Coliseu reconstruído. E neste caso também, digamos que promover a cultura local e regional, também envolvendo esta cultura. Sim, acho que depois fazia falta essa ponte das pessoas, a ligação das pessoas do Redondo, as pessoas do público regional, as pessoas do público do distrito, do concelho, as conversas, manterem-se as conversas connosco. Nós somos pessoas do Redondo, todos os dias estamos no Redondo, e contactamos com as pessoas, ouvimos o que elas dizem, o que é que elas pensam, quais são as suas ideias, as suas vontades. E isso também era importante. As pessoas, toda a gente tem as suas ideias, toda a gente tem as suas propostas e toda a gente diz tudo. E nós absorvemos tudo e depois fazemos uma seleção, e depois a seleção natural de organização de espetáculos. Mas criar uma associação para gerir uma sala de espetáculos, para organizar espetáculos que, certamente todos sabem, envolve um grande orçamento, mas não pensaram duas vezes ao ir criar uma associação para gerir uma sala de espetáculos com pouco mais de 2.000 lugares? Aí foi o carolice, admito, de todos nós, quer dizer, fomos todos a zero, porque ninguém tinha, eu na altura fiz parte logo da primeira direção, porque na altura era o cabo do Grupo Forcados, era a pessoa que no meio
estava no ativo no sentido de perceber um bocadinho as contratações e não contratações no meio, mas nada mais que isto, porque não tinha qualquer seguimento empresarial de corridas. E é carolice, ou seja, vamos fazer uma corrida, como é que se faz? Tentar contactos, faz-se assim, tira-se esta licença, faz-se aquilo, contrata-se, paga-se isto, pronto, faz-se a gestão dessa maneira. Hoje, se calhar, se pensávamos na altura da mesma maneira, hoje já não pensamos, como é lógico, e mal de nós pensássemos. Claro. Então, se fosse agora, criavam na mesma associação? Criávamos outra vez por a mesma carolice. Se calhar faríamos se calhar voltaríamos a fazer tudo da mesma maneira, mas se calhar com a experiência, como nós costumamos dizer, quem me dera a mim ter a idade que tenho e saber o que sabia, ou ter menos idade. Não tem a ver com isso, tem a ver com a vontade é isso que nos mantém, porque a nossa profissão, a minha então, não tem rigorosamente nada a ver com o campo, nem com a tauromaquia, completamente ao lado. As pessoas que estão comigo não têm a ver com o campo, mas também não têm diretamente, porque também é funcionário do município, mas não está lá por ser funcionário do município, não tem nada a ver. Mas esta dinâmica tem a ver com a possibilidade, e aquilo que nos dá prazer é oferecer ao público um espetáculo, um espaço, não faremos, se calhar, melhor nem pior, faremos o que fazemos da melhor maneira. Claro. É neste sentido, basicamente. Falou há pouco, o João, quando iniciaram a associação, era ao cabo do Grupo Forcados Amadores de Redondo. Ao longo destes anos, a associação também teve sempre uma grande ligação com o Grupo do Redondo, incluí-lo, claro, em todas as corridas. Sim, esse também foi, se calhar, um dos motivos maiores da criação dessa associação, porque na altura o Grupo Forcados atravessava um momento difícil por causa da história da associação, e na associação, o grupo estava fora da associação, tinha uma dificuldade enorme em fazer corridas, porque os grupos associados estava tudo, como se calhar sabes, estavam tudo muito barrado em relação a isso, e o grupo fazia... Havia um complô. Havia um complô, havia uma... Eu não lhe chamaria complô, sim, um complô, se calhar é uma boa palavra. Havia aquela bolha, todos dentro daquela bolha, e quem estava fora da bolha ficava com aquilo que sobrava. Então podemos dizer que aí o Coliseu do Redondo veio, de certa forma, arrebentar essa bolha, porque certamente todos os outros grupos queriam ir atuar ao Coliseu do Redondo. Essa era a sensação que tínhamos, porque aquilo que nos apercebíamos era que o Coliseu estava a ser reconstruído, toda a gente sabia, era público, nem poderia deixar de ser de outra maneira por causa da obra. Claro. E essa vontade era perceber que os grupos e que a tauromaquia nacional, de uma certa forma, queriam vir ao Coliseu. Era na altura a quarta praça, ainda continua a ser a quarta praça do país, com cobertura. Era um espaço magnífico e que toda a gente queria ir lá. E então havia a falha, digamos assim, do grupo não estar na associação, e o que é que pode acontecer ao grupo se não tiver aqui alguma dinâmica e alguma vontade de conduzir os meus destinos. Aí foi também um bocadinho a vontade do grupo convidar as pessoas, eu na minha pessoa, porque era ao cabo na altura, não em nome próprio, mas sim em nome do cabo do Grupo Forcados Amadores do Redondo, convidar as pessoas, fazer a associação, inicialmente, como disse, uma comissão, a ideia de gerir, claro, e nunca a associação. Outra das questões que também muitos aficionados colocam, inclusive no Redondo, é a associação na montagem dos seus cartéis. Aparece sempre o nome Rouxinol, Bastinhas, quando o saudoso Joaquim Bastinhas estava vivo, era o pai ou era o filho. Porquê estes nomes sempre presentes nos cartéis? Antes da reinauguração do cartel, o nome Joaquim Bastinhas era do Coliseu. Já na velhinha praça, o nome Joaquim Bastinhas era um nome que aparecia muito nos cartéis do Redondo. E Joaquim Bastinhas tinha uma mobilidade de pessoas que iam a todo lado. E o Redondo era isto mesmo. Muitas das vezes, este contacto que nós temos com as pessoas passa um bocadinho por aí, e estas vontades. Quando nós montamos um cartel em que um dos nomes não aparece, há uma pergunta. Então, porquê é que... Nem estamos a falar do pai Rouxinol, nem dos Luís Filipe, mas nem do Rouxinol Júnior. Porque é que mas este ano? Calma, vem para a outra. Pronto. Há uma data
Sim. E então, nós na reinauguração, Joaquim Bastinhas esteve na corrida, nesse mesmo ano o filho esteve noutra corrida, o Marcos, e agora foi como que voltar a ter aqueles dois elementos, aquelas duas figuras no Coliseu. Depois de 2020 não temos feito nada. Claro. E os nomes aparecem sempre desta maneira, como contei. O público pede estes nomes e estes nomes vão... Não há aqui nenhuma avança dos toureiros na Praça do Redondo, não tem nada a ver com isso. Exato. Nada. O público pede e a gente satisfaz um bocadinho e são figuras, não são as... Claro. Estão no panorama de uma maneira... Aliás, Joaquim Bastinhas, saudoso Joaquim Bastinhas, eu penso que depois do seu falecimento a festa em Portugal, de certa forma, também se alterou um pouco sem essa figura de Joaquim Bastinhas. Mas o que perguntava agora era, ao longo destes anos da associação, qual foi aquele ponto positivo que marcou, de certa forma, a associação e os elementos da associação? Aquele que mais recorda e que este foi o momento que até agora marca a associação. Enquanto corrida, uma data, um acontecimento. Um acontecimento. Eu acho que o maior acontecimento é a ATR manter-se a gerir o Coliseu aos dias de hoje e passaram-se... 2009 foi quando foi a reinauguração, ano passado não dámos espetáculos, portanto 10 anos, pronto, contamos assim 10 anos, estamos em 2021, por isso eu acho que o que mais indica isto é que a nossa sobrevivência, mantermos a dar, acho que esse é o maior marco da associação, continuamos a dar corridas, continuamos no Coliseu, continuamos a abrir as portas ao público e sempre com a das maiores vontades e dos interesses em que as pessoas saiam de lá satisfeitas. E qual é o ponto negativo ao longo destes 10 anos? Aquele ponto em que, se olhasse bem e se pudesse recuar, não o faria? Isso, há sempre pontos negativos. Às vezes nas organizações nós pensamos que estamos sempre a fazer o melhor e é a melhor escolha e é melhor arriscarmos e vamos arriscar e tentamos jogar aquela cartada e que pensamos que é a melhor e depois revela-se que não é a melhor. Sei lá, talvez o pior das nossas organizações, que nos sentimos defraudados também com a própria organização, que não era nada daquilo que estávamos à espera e não era nada daquilo que queríamos oferecer ao público, foi a corrida da Gala Antiga Portuguesa. Digamos que foi um espetáculo com alguma polémica depois. Foi um espetáculo com polémica, nunca no antes, sempre no depois. Teve a polémica do dia, daquilo dos acontecimentos. Nós contratámos uma empresa que nos fez a logística de todo o espetáculo e depois começámos ali a perceber dias antes que havia coisas que deveriam ser e não foram e depois no dia ainda apareceram mais. E foi uma corrida muito complicada. Estava um calor infernal, primeiro. Depois aquela apresentação não foi aquilo que nós esperávamos, não era aquilo que nós queríamos, não era aquilo que nós tínhamos sonhado. Sentiram-se enganados? Sentimos-nos enganados, sem dúvida. E defraudados, e mesmo enganados e defraudados, com tudo o que ali se deu, damos sempre a imagem de que nós seríamos os responsáveis, éramos de facto os responsáveis, porque fomos nós que vendemos isto ao público, mas que nós saberíamos o que estaria ali a acontecer e nós de facto fomos mesmo defraudados com a empresa que nos fez essa logística. Esse foi um ponto negativo, não voltaria a fazer. Depois há sempre pontos negativos, como disse, mais pequenos, coisas, se calhar o corretor não era indicado, se calhar, pronto, mas de um modo geral as pessoas deram sempre o benefício da dúvida, voltaram a ver alguma coisa de bom e voltam às corridas ao redondo. Falou aí que, de certa forma, a associação já se sentiu enganada. Digamos que o setor empresarial da tauromaquia tem-se portado bem com a associação? A nível de apoderados, empresários, toureiros, forcados, tem-se portado bem com a associação? Porque, de certa forma, a associação é uma coletividade de redondo. Tirando houve um ou dois acontecimentos, nomeadamente com ganadarias que sentimos-nos defraudados e cortámos completamente relações e conversações com as pessoas. Não vale a pena falar em nomes. Claro.
O público que vai ao Redondo sabe perfeitamente, e o Hugo também sabe perfeitamente isso. Mas, de um modo geral, as pessoas mais corretas, menos incorretas, nunca foram. Há pessoas que, como em tudo na vida, também trabalho numa empresa, tenho uma empresa, e há pessoas que nós nos damos melhor, outras damos menos, ou não é pior, ou, porque as pessoas são o que são, as pessoas em si têm tratos mais fáceis, mais difíceis. Muita gente compara a tauromaquia ao futebol, será assim ou não? Isso é um ponto sensível, muito sensível. Primeiro porque não percebo, gosto de futebol, mas nunca pratiquei futebol, nem... Eu digo a parte dos meandros, não é? A parte dos meandros, de quanto eu percebi, sim, tem alguns vícios que não deviam existir. E que, a minha opinião, enquanto esses vícios existirem, a tauromaquia não tem uma facilidade de avanço que deveria ter. No entanto, há sempre uma boa relação, seja qual for os executivos, mas uma boa relação com a Câmara Municipal. Sim, sempre. Agora é público, não é? A Câmara mudou, mas não tivemos ainda a oportunidade de reunir com os novos mandatários, mas com os antigos, com quem vai sair, tivemos sempre o apoio deles, sempre uma relação muito próxima, sempre apoiaram e sempre tiveram presentes na tauromaquia. Às vezes, mais importante que qualquer apoio ou monetário é também sentir o apoio de uma autarquia que, neste caso, se dispõe a apoiar uma cultura portuguesa. Sim, o Redondo era nem que seja só pela presença. Sim, exatamente. O Redondo era mesmo isso. Não é o Redondo, e como algumas localidades alentejanas, não foge à regra. Não é, eu costumo dizer que há terras que têm um simbolismo tauromáquico diferente do Redondo. Se me perguntar se é mais forte, é diferente. Tem mais atividade em umas coisas, a tauromaquia popular, que é muito importante. O Redondo, por exemplo, aqui, Vila Viçosa, tem aquela tauromaquia popular, as largadas na praça, exatamente, as guerreadas nas festas dos capuchos. Há uma tauromaquia popular que vai complementar a tauromaquia, digamos, tradicional, a corrente de praça que nós estamos a discutir. E ali não, ali temos a tauromaquia de praça, também com gosto, com vontade, em que o município e as pessoas do município, freguesia, presidentes, apoiam, gostam, vão, claro, participam, perguntam, estão ligados à associação. Bem, há pouco e durante esta nossa conversa já falou várias vezes que o Coliseu esteve, digamos que fez um interregno devido à pandemia. Foram tempos também certamente difíceis ao não realizar estas corridas por algo que não se consegue dominar. Pois, aí foram sempre escolhas da associação. Para recordar, nós tínhamos um festival agendado para abril e acho que ficámos todos confinados em março do ano 2020. Aí foi a primeira, anulámos completamente, não tínhamos possibilidades, como ninguém teve. Nesse ano havia muitas, o próprio Coliseu, os próprios espaços culturais do município estavam encerrados. Não era uma vontade da ATR dar ou não dar, mas claro, aí era uma vontade do município. Mas ainda assim, uma sala de espetáculo com pouco mais de 2.000 lugares, com a redução da lotação, pior ainda. Pior ainda, sem defesa completa de recursos financeiros. E era mesmo carolice. Ou burrice. Aí era mesmo... Aí era um ponto... E por uma pergunta anterior, se os meandros da festa com os do futebol... Pronto, aí também agora vou incluir aqui um bocadinho essa pergunta, claro, com esta ideia que passou. Aí sair energia muito caro, porque o Coliseu e a ATR monta os espetáculos, não tem mais praças, não tem defesas diferentes dos outros empresários, porque há muitos dos empresários que têm 2, 3 praças. As defesas de... Há um jogo de interesse. Há um jogo de... Não chamaria interesse, é um jogo negocial diferente. Portanto, os toureiros são contratados para 3 ou 4 datas, depois vão rodando entre as datas, depois os valores, logicamente, quando nós vamos comprar alguma coisa muito cara, se comprarmos tem um valor e se comprarmos 10, terá outro. Mas isto é a empresa, claro, e financeiramente é assim.
Isto para dizer que se nós fôssemos dar uma data que fosse de 2020, seria-nos caro, embora houve sempre a vontade dos próprios toureiros e ganadeiros, muito importante dizer isso, nesse ano e neste ano também, 2021, em que as coisas funcionem, porque a nível financeiro estão diferentes também. Mas nessa altura era difícil. Agora está mais fácil, digamos que um orçamento mais reduzido. Agora sim, está sempre mais fácil. Também temos a redução dos lugares, mas agora também já com uma dinâmica diferente, até porque nós deixámos de dar o 30 de julho por isso mesmo, porque nessa altura tínhamos a indicação de que espetáculos em salas fechadas, a partir de 700 pessoas teríamos que 500, testar. 500 teríamos que testar. Portanto, seria dificílimo. Os certificados digitais eram para pessoas com idades que se calhar diferentes, que os certificados naquela altura também eram uma coisa que uns tinham, outros não tinham, podiam-se tirar, não se podiam, depois havia erros, tudo um conjunto de coisas difíceis. E nessa altura pensámos, não, vamos aguardar pelo 1 de outubro, pelo 5 de outubro, outra data tradicional do Redondo, e vamos deixar também esta data, porque também seria carolice obrigar as pessoas a fazer testes, virem ao Redondo, estar num espaço fechado, as pessoas pagam o bilhete, não querem ter essas... Pois. De uma certa forma, acho... Estes constrangimentos. E isso nos levou a passar para o 5. Bem, e agora falemos da corrida concretamente do 5 de outubro. Já falamos um pouco desta trajetória da Associação Tauromáquica Redondense, mas antes de irmos à corrida, relembrar que a Associação Tauromáquica Redondense é constituída, salvo erro, pelo menos 5 pessoas. Neste momento, sim. A direção somos 3 pessoas. Eu estou aqui na qualidade de um elemento da direção, podia estar outro. Temos a doutora Maria Angélica, que está desde o início na direção e na sua presidência. Houve outros elementos que entraram na altura que já não estão, saíram por vontade própria. Eu também mantive até o ano de 2012, o ano que deixei de ser cabo do grupo. Exato. Não por um motivo direto, mas porque também precisava de alguma tranquilidade, digamos, do meio. Um alívio. Uma pausa. E voltei em 2016, não estou em erro, comecei logo a fazer a temporada de início. Voltei outra vez, a pedido da doutora, volta e vamos continuar a trabalhar. E do Nuno, o Nuno do Redondo também, ele que também é um aficionado e que faz parte da ATR, sem dúvida. Claro. Já agora que falamos da Constituição, muita gente também pergunta, e como é, uma associação pode ter sócios, não pode ter sócios? A associação... Uma cotização, digamos assim, como outra... Exatamente. Nós temos sócios, temos eleitos de direção e do resto dos órgãos sociais, e tem uma vertente, digamos, mais conselhia, ou seja, temos ali mais de coletividade, que tem uma série de itens, digamos assim, que se tem que cumprir para que se seja sócio, ou seja, ser habitante ou ser nascido no Redondo, tem uma série de parâmetros ser propostos por elementos que estão dentro da associação. Exatamente. Para não criar ali também uma dimensão diferente àquela que está a ser gerida. Agora sim, corrida de 5 de outubro, já amanhã. Como é que foi constituído este cartel que é apresentado amanhã na Arena do Coliseu do Redondo? O cartel foi... Este era um cartel, como disse o Luís Rochinol e o Marcos Bastinhas, era o cartel que nós tínhamos pensado para 7 e o Salgueiro da Costa também estava proposto para 30 de julho e os touros também. Portanto, tudo o que estava para 30 de julho passou para esta corrida. E foi pensado nisso mesmo, na popularidade que os dois toureiros, principalmente os dois primeiros, o Marcos e o Luís Rochinol, têm no Redondo e na competição entre eles, e também no Salgueiro da Costa. Por incrível que pareça, e sem querendo, chegámos a uma altura da temporada em que os 3 toureiros, sem que nós pensássemos em nada, tiveram atuações muito importantes em várias praças. Exatamente. O Salgueiro da Costa despontou, como se costuma dizer,
teria ali um bocadinho, fez muito mais datas este ano do que as outras datas, praças importantes, bom toureiro, um toureiro diferente como o pai. Exatamente, com a sua genialidade. Com a sua genialidade, com os seus itens próprios, não copiando tudo. O Marcos também pisou as feiras importantes e os sítios importantes, e o Luís, como sempre, tem vindo sempre Exatamente. Mantendo a sua linha de... Portanto, pode-se, digamos que, prever-se alguma emoção, assim os touros correspondam? Assim os touros correspondam, os touros são como aos melões, a gente depois dali não pode... Nós colhemos no campo, achamos que vai ser uma boa data. A ganadaria também é uma ganadaria que nos dá garantias, é uma ganadaria que já foi... Nós já contratámos no Redondo 2 vezes, e das outras 2 vezes os públicos saíram sempre satisfeitos. Eram bravos e funcionaram perfeitamente, e as pessoas gostaram. Pelo menos pelas imagens que estamos a ver atrás de nós, têm a sua imponência. Têm, muito bem apresentados, são todos com a sua morfologia muito semelhante, embora haja pelagens diferentes. Mas do modo geral são todos eles muito semelhantes. Um deles é filho de um touro que foi lidado lá na Rita, na alternativa no Corrida TV, no Redondo. E era um touro que depois foi ali. E Casa Esgotada nesse dia. Casa Esgotada e Corrida TV, exatamente. E que chamou a atenção. Este touro foi lidado, não vamos apostar outra vez. Uma curiosidade. Não, se calhar esse será o dos únicos. Entretanto, houve outro touro que também foi lidado lá, que foi para... voltou ao campo, mas não sei se será pai de algum destes touros. Relativamente às pegas, como sabemos, digamos que a comunidade do Redondo e os aficionados do Redondo gostam sempre de ver touros e boas pegas. Exatamente. Temos aqui 2 grupos que... sim, o grupo do Redondo atravessa um momento, o ano passado não fez qualquer tipo de corrida, e também tem aqui um momento de transição, muita rapaziada jovem. O Hugo Figueira, antigo cabo, saiu na corrida de Estremoz, motivos profissionais levaram-no a sair, e que não lhes daria garantia que a despedida dele teria sido a 30 de julho, mas não lhe a garantia no tempo de ser possível ele lutar a 5 de outubro. Fez essa sua transição, uma coisa pensada no início do ano 2000, no início, na época de treinos, e foi uma coisa... O grupo do Ribatejo, do Ribatejo, tem uma amizade muito forte do grupo do Redondo. Muitos elementos do grupo do Ribatejo convivem quase semanalmente com elementos do grupo do Redondo. E têm muita presença no Redondo, embora não seja um grupo da zona. Sim. E é um grupo também com muitas corridas e vai a muitas praças e tem o seu público também. Claro. Bem, é inevitável também fazer esta pergunta, tem a ver com a pandemia e Covid-19. As regras da DGS, pelo menos, vão manter-se também no Coliseu do Redondo? Vão, a máscara, a necessidade dos certificados digitais, isso mantém-se tudo, a sua presença. Temos aqui também a boa, uma vez que no dia 1 de outubro mudou o paradigma em relação à presença em praça e em público das pessoas, mas temos também ali uma boa forma de estar. Exatamente. Segura. Para terminar, que mensagem deixa a quem nos está a ouvir para amanhã, 5 de outubro, ir até ao Redondo? A mensagem é simples, é que vão ao Redondo, venham aos touros, venham de novo ao Coliseu, sintam-se confortáveis como sempre na Praça do Redondo, e venham assistir a este bom espetáculo. E visitem a Feira de São Francisco. Também está a decorrer, mais um motivo de atrativo para voltar ao Redondo. João, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, e até uma próxima oportunidade aqui no Digital. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.